Turma, na atividade 5 nos diz o seguinte: em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, que mostra na figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se outro tipo com formato de cone, o que mostra aqui na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocada na outra taça em centímetros é de. E aí, pessoal, antes de nós determinarmos a altura de champanhe que vai ser colocado, é preciso entender uma série de problemas que envolvem o cálculo da área do volume, né, do hemisfério, volume do cone, no qual ele associa uma capacidade total, e aí você precisa calcular o volume total desse hemisfério, e uma determinada altura do outro. Então, nesse cone, você vai ter que descobrir uma altura pela qual você encontra um determinado volume. E qual volume que é esse? É o mesmo volume do hemisfério. Então, você utiliza a informação do primeiro recipiente para encontrar a altura do segundo. Dando início a essa estratégia, você precisa calcular o volume do hemisfério, que é parte, né, metade de uma esfera. Calculando o volume todo da esfera primeiro, para depois a gente dividir por 2, nós temos que 4 vezes π vezes o r ao cubo dividido por 3. Considerando que o nosso raio é 3, igual está aqui na figura, raio 3, eu tenho que 4π vezes 3 elevado ao cubo é igual a 4π vezes 27, porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 4 vezes 27, pessoal, 108. Por quê? 4 vezes 20, 80. 4 vezes 7, 28. 80 mais 28, 108. 108 dividido por 3, 36. Então, eu tenho 36 π centímetros cúbicos. Eu não vou mexer no π, que é para a gente depois poder fazer o cálculo, né, com mais facilidade, com mais precisão. A partir daqui, eu preciso lembrar que o hemisfério, o volume do hemisfério é igual ao volume da esfera dividido por 2, é a metade da esfera. Então não são 36, 36 dividido por 2, 18π. Esse é o volume ocupado pelo champanhe nessa taça que tem o formato de hemisfério. Já considerando o cone, é aquela ideia que eu conversei com vocês. Eu sei que a lei que determina o volume do cone é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3, ou seja, 1/3, né, daquele cilindro que tem o mesmo raio e a mesma altura, que tem a mesma base e a mesma altura. Por quê, turma? Porque isso aqui é a lei que determina o volume de um determinado cone. Como você já sabe o volume que você precisa ter dentro desse cone, que é 18π, você vai falar que π r ao quadrado, que é devido à circunferência ser a base do cone, embora está aqui no alto, vezes h, que é a altura. Aqui que nós vamos ter a nossa incógnita, porque a única informação que você precisa e ainda não tem como saber é o h da altura, porque o raio você já sabe que é 3, igual está aqui. Então eu tenho π vezes 3 elevado ao quadrado vezes h. Até coloquei em vermelho para dar um destaque. 3 elevado ao quadrado é igual a 9, então fica 9π vezes h. 9 vezes π vezes h, isso tudo dividido por 3, muito importante. Eu posso simplesmente passar o 3 aqui multiplicando, né, pela operação inversa, ele está dividido no primeiro membro, você reescreve ele pela operação inversa no segundo, ou você simplesmente poderia ter dividido 9 por 3. Qualquer das maneiras que você fizer, vai estar certo, tá, turma? O importante é que você crie aí a conexão com o raciocínio. Eu fiz dessa maneira porque me foi perguntado se tinha algum problema de fazer assim, e não tem problema, e vocês vão ver que chegará na resposta certa do mesmo jeito. Aqui, multiplicando 18 vezes 3, 54, ele só aumenta o seu cálculo, porque se você dividisse 9 por 3, já seria 3, e 18 por 3 é mais fácil de você fazer do que 54 por 9, porque é o que vai acontecer. O 9π vezes h, ele está multiplicando o h. 9π multiplica o h, e aí você pode reescrever ele no segundo membro pela operação inversa. É o famoso passa para lá dividindo. Então 9π vai passar para lá dividindo. 54 dividido por 9 é 6. E 6, eu tenho que levar em consideração que o π dividido por π é 1. Então 6 vezes 1, 6. 6 centímetros é a altura,
né, que nós teríamos de champanhe nessa taça em formato de cone, porque se você coloca o 6 na altura do cálculo, ele vai chegar a um volume de 18π, assim como na taça em formato de hemisfério. Beleza, turma? Essa era a resposta correta.